multiplicando as bênçãos, né? E isso aqui é um momento de bênção na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 e versículos 16. Romanos, capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Desde o início do culto nós estamos cantando aquilo que nós nunca devemos deixar de cantar, a presença do Espírito Santo de Deus. Porque essa foi a promessa de Jesus, que quando Ele subisse aos céus, fosse glorificado, estivesse junto do Pai, viria o Consolador. Viria a presença do Espírito Santo de Deus, traria a vida dEle em nossa vida. Por isso nós nunca podemos deixar de falar: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Espírito Santo de Deus fala, Espírito Santo de Deus ministra, cura. Espírito Santo de Deus toma o teu lugar na nossa vida, na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo escreve aqui, ele fala uma das grandes verdades que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Aqui em Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 e 16, ele diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Olha só, vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. É por causa do Espírito Santo de Deus que nós podemos dizer para Deus: Pai querido. E aí ele continua dizendo, ele diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Espírito Santo diz para mim e para você: você é filho. Aleluia, louvado seja Deus por isso. E nós recebemos diante de Deus uma adoção que não nos escraviza, mas nos liberta para ser filho, para ser filha de Deus. No livro que o John White escreveu, ele chamado A Luta, depois você pode procurar, deve ter até na internet, John White, A Luta, ele diz o seguinte: que quando você se tornou um cristão, uma cristã, algo aconteceu tanto no céu quanto no seu corpo. Quando você creu em Jesus, alguma coisa aconteceu no céu, mas também alguma coisa aconteceu em você. As suas emoções, o seu espírito, na sua alma, no seu corpo, por causa da presença de Deus em você e em mim. Quando nós cremos em Jesus, uma coisa aconteceu no céu, que é a justificação. Deus nos justificou. Esse é um ato exclusivo de Deus. Eu e você não participamos disso. E isso acontece por causa dos méritos de Jesus na cruz. É por isso que Paulo termina o capítulo 7, no versículo 24, dizendo: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo desta morte? Mas o 8, capítulo 8, começa com a grande esperança que nós temos, quando ele diz, versículo 1, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que bênção. Olha que coisa maravilhosa. E é esse Espírito que nos adotou, que nos chama de Pai. E é isso, quando isso acontece, o Espírito Santo habita em nós. Quando nós cremos, nos convertemos, reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós recebemos a presença e nos tornamos presença e morada do Espírito Santo de Deus. Nós chamamos isso de batismo do Espírito Santo. Nós já falamos aqui, pastor Evandro já nos deu uma grande aula a respeito disso, da palavra de Deus aqui, domingos passados. E essa grande verdade começa então, de Deus em nós, o Espírito Santo começa a aplicar as características de quem Jesus é na nossa vida. Não porque a gente merece, mas porque Ele faz. Não porque a gente é super santo, mas porque a presença dEle em nós agora, Ele começa a fazer isso na nossa vida. Então começamos a agir, pensar, ser como Jesus é, por causa da obra do Espírito Santo, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Não há conversão, não há transformação, não há regeneração, não há vida nova, não há mudança de vida sem o Espírito Santo de Deus. Você pode se esforçar para ser melhor, você pode se esforçar para não errar, mas se o Espírito Santo de Deus não mudar, não tomar você, não possuir você, vamos dizer assim,
não estiver em você, não tem mudança verdadeira. Porque quem transforma, quem muda a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele nos regenera, Ele nos justifica, Ele nos vivifica, Ele nos santifica. Só o Espírito Santo de Deus. Por isso, quando a gente olha para Romanos 8 é um capítulo do Espírito Santo. No capítulo 7, Paulo fala uma vez só sobre o Espírito Santo. No versículo 6 e de forma indireta. Mas aqui em Romanos 8, Paulo fala 16 vezes sobre o Espírito Santo de Deus. Esse é um capítulo do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que tem feito a obra de Deus na nossa vida. E aqui Paulo disse que nós não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o Espírito que nos adota como filhos de Deus. E como filho de Deus, eu quero viver para agradar a Deus. Como filho de Deus, eu quero viver para honrar a Deus. Como filho de Deus, eu quero viver para, de fato, falar assim: Pai amado, eu quero aprender a te amar a cada dia. Eu quero aprender a honrar o Senhor, a viver com o Senhor. Eu quero aprender a ser como o Senhor é, que é o grande desafio nosso, né? Ser como Deus é. A Bíblia fala que Deus é santo e Ele fala para a gente ser santo. Como é difícil! Ai meu Deus, não é fácil isso não. Mas esse é o desejo de Deus e esse deve ser o desejo do nosso coração. Eu recebi um Espírito que me libertou da condenação. É por isso que o homem natural, o homem caído, o homem separado, que está em inimizade contra Deus, não entende as coisas de Deus. Não consegue entender as coisas de Deus. Mas eu e você, por causa do Espírito Santo, passamos a entender as coisas de Deus. E é por isso que eu e você podemos dizer: Pai, eu quero viver uma vida que te agrade. Esse é o tema da mensagem, vivendo para agradar a Deus, porque nós somos chamados em Cristo para isso. É por isso que Paulo, quando escreve em Efésios, ele diz: você foi criado para o louvor da glória de Deus. Isso quer dizer, para viver, para agradar a Deus, para amar a Deus, para honrar a Deus. E esse é o grande desafio. Mas irmãos, ser filho ou ser crente em Jesus e ser filho de Deus a partir daí então, porque João fala isso, João 1,12 fala: mas a todos quanto creram no seu nome, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E é o que aqui o versículo 15 diz, que nós recebemos o Espírito que nos adota, que os adota como filhos, e podemos chamar Deus de Pai. Mas vai lá no versículo 5, de Romanos mesmo aí, capítulo 8. Olha só o que diz aí. Versículo 5 diz: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo, é diferente, segundo e de acordo. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Veja. Quando você e eu nos convertemos, a sua velha natureza deixou de existir? Não. Nós ainda podemos continuar pecando? Sim. E é justamente esta batalha, ou esta luta, que depois em Gálatas Paulo vai falar que é uma luta, que ainda continua em nós. Nós agora somos de Cristo. Temos o Espírito Santo dele habitando em nós. Quando você falar assim, Jesus mora em mim, você tem que entender uma coisa: Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito de Deus. Por isso que Cristo habita em nós também, por meio do Espírito Santo de Deus. E é por isso que viver para agradar a Deus é tanto um ato de Deus, que porque Ele nos santificou quando nós cremos e aceitamos a Jesus, quanto também é uma decisão nossa, de nos submetermos ao Espírito Santo e então vivermos uma vida que agrada a Deus. E Ele nos capacita com algo que anteriormente a Cristo nós não tínhamos,
que é o Espírito Santo de Deus, que aplique em nós o caráter de Deus, que aplique em nós as qualidades de Jesus, que aplique em nós as verdades de Deus. E é por isso que o homem natural não entende, não aceita, anda em rebeldia, em distância de Deus. Mas eu e você fomos aproximados para viver uma vida que agrade a Deus. Antes nós estávamos debaixo de uma condenação, mas agora nós estamos debaixo de uma libertação. Ele nos libertou do império das trevas. E Ele nos trouxe para Ele nos firmou os pés nele, e nós somos dele agora. É o que Pedro fala, que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Você deixou de ser uma propriedade do diabo. Amém, irmão? Ou você ainda está lá? Não, né? Se você tiver, tem como libertar, tá? Ele nos trouxe para Ele, nós somos dele. Estamos em Cristo, mas ainda há uma batalha. A vida cristã não é uma guerra, mas tem batalha. Para viver, para agradar a Deus, porque a nossa carne, a nossa inclinação sempre vai andar em descompasso, em rebeldia, em distância, em inimizade contra aquilo que é de Deus, contra aquilo que é santo e contra a sua palavra. Essa realidade recai sobre todos nós. É por isso que aí no capítulo 8, versículo 13, você pode ler comigo, deixa o aplicativo, a Bíblia aberta, por favor. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Aí ele diz, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Essa é a nossa parte. E a nossa parte implica em renúncia, submissão, independência, em confiança. É fácil? Não é fácil. É impossível? Também não. Por quê? Porque não é pela nossa força, mas é pela força daquele que é Senhor que habita em nós. Às vezes a gente não faz ideia de quem habita em nós. Às vezes a gente não faz ideia da força e do poder que há em nós, não por nós, mas por causa dele. Jesus, antes de encarnar e ir à cruz, morrer e ser este homem, este carpinteiro conhecido que entregou a sua vida, ele era Deus. A Bíblia diz em Colossenses que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por meio dEle. Ele é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele habita em nós. A grande questão deste desafio de viver uma vida diante dessas duas forças antagônicas, contrárias, que se lutam uma contra a outra, a carne e o espírito, vamos dizer assim, é quem vai vencer, ou quem você vai deixar vencer, quem você vai alimentar. Se você alimenta a carne, você vai colher coisas da carne. Se você alimenta do Espírito, você vai colher coisas do Espírito. Mas isso é simples, não é? A gente já sabe. Mas por que a gente não faz? Ou pelo menos a gente já está melhorando, vamos dizer assim, né? Esse é o nosso desafio. É o nosso desafio de, se a gente alimentar a carne, fazendo o que não devemos fazer, pensando o que não devemos pensar, ouvindo o que não devemos ouvir, não vamos ter vitória espiritual, mas se a gente alimentar o Espírito, a gente viverá, a gente vai ter vitória espiritual. Esse é o grande desafio aqui que Paulo está dizendo nesse texto. Mas Paulo está dizendo de um homem, de uma mulher, que foi justificado, que foi regenerado, que é crente, porque na sequência aqui, ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque por meio de Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então agora eu tenho vida em Jesus. Mas eu ainda tenho duas forças lutando, contrárias. O homem espiritual, ele fala aqui que este homem espiritual, que sou eu e você que cremos em Jesus, podemos ser um homem carnal. E esse homem e essa mulher carnal, mesmo sendo crente, ela é carnal porque Cristo ainda não tomou o centro da vida, o eu continua lá.
seja, eu já pertenço a Cristo, mas Ele ainda não tem o trono da minha vida. Irmãos, isso é tão sério, porque no Novo Testamento aparece 16 vezes a palavra Salvador, Cristo como Salvador, mas aparece 650 vezes, Ele é Senhor. Porque se Ele não é o Senhor, a minha mentalidade ainda pode estar sendo dominada, conduzida, inclinada à carne, que é esta vida que não quer viver em amizade, em união, em obediência a Deus. E esse viver na mentalidade da carne que ele fala, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E a carne aqui são as nossas inclinações. Quando ele usa a palavra mente, ele está usando a palavra aqui inclinação, pendor. É algo que emocionalmente, de vontade, de desejo, a gente intencionalmente deseja fazer, contrário ao Espírito de Deus. Então, quem tem a mentalidade, este homem, ele é um homem espiritual, porque ele creu em Cristo, ele tem a presença do Espírito Santo de Deus, mas é a mente dele, as ações dele, o pensamento dele, o desejo dele, continua sendo carnal. É alguém que não está aprendendo a viver de forma submissa ao Espírito, que não entendeu que Jesus quer ser também Senhor da vida, e não apenas Salvador. É muito sério descobrir isso. 650 vezes Jesus é chamado de Senhor, porque quem é Senhor tem domínio, tem governo, tem poder. E este é o desejo, e esta é uma das atribuições do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos fazer morrer do velho homem e nascer da nova criatura, do novo homem, da nova mulher que Deus tem em Cristo Jesus. E esta é uma obra que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Faça essa obra na minha vida, Espírito Santo, porque por mim não vou conseguir, por mim eu não consigo fazer isso. E esta mentalidade carnal, mesmo você sendo de Jesus, ela pode existir na sua vida. Por isso que Paulo exorta a gente em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele fala, façam morrer. Ué, se tem que fazer morrer é porque existe. Não é verdade? Façam morrer o que pertence à natureza, ou ele fala assim, a natureza terrena de vocês. Faça morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele fala uma lista, a imoralidade sexual, que está muito fácil hoje, tem muito crente imoral, porque mantém a mentalidade carnal. Ele fala da impureza, ele fala da paixão, dos maus desejos, ele fala da ganância, e aí ele atribui a ganância à idolatria, porque a ganância é o desejo de ter tanto uma coisa, ou de viver tanto uma coisa, que aquilo se torna o seu Deus, se torna o seu desejo maior de vida, e então se torna uma idolatria. E às vezes a gente acha que é só uma imagem, não é? E tem tantas coisas que governam a nossa vida, que tomam conta da nossa vida, que se tornam a nossa idolatria, o nosso Deus, a nossa adoração. E Paulo está exortando aqueles irmãos, e nos exorta através da palavra de Deus, para abandonar. Efésios 4, 22 fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram o quê? Ensinados, por isso que nós temos isso aqui. Quer ter a mentalidade do Espírito? Vai para isso aqui. E quando eu digo isto aqui, estou identificando o item, não estou desmerecendo a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus. Quer ter a mente de Cristo? Vai para a palavra de Deus. Quer ter a mente da carne? Vai para o TikTok. Tem coisa boa lá também, eu acho. Eu não sigo lá. Eu tenho TikTok, aí não dá. Tem gente que já está com TikTok, né? Você entende isso? Quer ter a mente do Espírito? Ande com quem que tem a mente do Espírito.
para que depois você possa resgatar quem não tem a mente de Cristo. Você estava achando que era só para andar com quem tem a mente de Cristo? Nós não somos um clube social. Nós somos discípulos e discípulas que fazem discípulos e discípulos de Jesus. Mas com a mente de Cristo. Então esse é o desafio deste homem e desta mulher espiritual, mas ainda tem a mente carnal. Então nós somos ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe nos seus desejos enganosos. Efésios 4:22. Por quê? Porque a mentalidade do Espírito nunca vai se submeter a Deus. Nunca vai submeter a Deus. Nunca vai se sujeitar a Deus. A mentalidade da carne, ela é revolta contra Deus, desobediência contra Deus. Olha o versículo 7. Versículo 7 fala assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Por quê? Porque ela é contrária. Então por isso que quando Paulo está falando, quando você vive na mentalidade da carne, você morre. Você não vai morrer espiritualmente mais. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é doutrina. Tem muita gente confusa em relação a isso. Você, quando aceitou Jesus Cristo, você recebeu um ato divino de Deus de salvação, não é seu. Não foi você que morreu na cruz. Não foi você que salvou você mesmo. É pelos méritos de Cristo. Esse é um ato de Deus. Quando nós, antes da nossa conversão, nós éramos condenados diante de um juiz. Mas agora, depois de Cristo Jesus, nós somos perdoados diante de um Pai. A salvação não é sua, você não perde o que não é seu. Mas você entristece o Espírito, você apaga o Espírito, você aborrece o Senhor, você perde a alegria da salvação, você entra no jardim do Éden, naquela moitinha que Adão e Eva se esconderam, e lá você fica. E Deus continua sendo seu Pai, continua te amando. Porque quando um filho erra, a gente disciplina, a gente não bota ele para fora de casa, porque ele continua sendo nosso filho. Essa é a verdade, mas a mentalidade da carne, Deus diz: não minta, você mente, não adultere, você adultera, me obedeça, você não obedece. Essa é a mentalidade da carne. Por isso que é possível sim, ser um homem, uma mulher em Jesus, mas tendo uma mentalidade da carne, achando que as coisas são normal, vai se amoldando, vai se ajeitando, vai permitindo, e a gente vai, mas não tem como fugir disso. Isso é mentalidade da carne. Isso não é mentalidade do Espírito. Porque a mentalidade do Espírito não é morte, é vida e paz. Olha aí, aqui no versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte, é inimizade contra Deus, é insubmissão à lei de Deus, ela não agrada a Deus, ela gera escravidão. Versículo 15, olha só: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para ter medo, para viver debaixo de angústia, para viver debaixo de sofrimento, de dor, de depressão, de opressão, mas vocês receberam um espírito que agora te faz ser filho, filha, amado, amada de Deus. A mentalidade da carne domina, escraviza. Olha só o versículo 8. Versículo 8 diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar o quem? A Deus. Por que eu fico indo e voltando nos versículos? Só para ajudar você a entender isso aí. Primeiro, para você não dormir. Não, é brincadeira, não é isso. É porque Paulo, ele vai desenvolvendo a ideia dele, ele vai construindo, ele fala uma coisa aqui, depois ele falou outra igual ali embaixo. Paulo tem um jeito difícil da gente pregar aqui, não é fácil não. Precisa usar muito tico e teco aqui, não é fácil. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A mentalidade da carne, ela domina, ela escraviza. E não tem como agradar a Deus, porque ela é oposta, ela é antagônica, ela não é igual, porque o eu continua. Jesus está aqui, mas ele ainda não tem a centralidade. Jesus não tem o trono, Jesus não é o Senhor. Talvez você ame muito a Jesus, talvez você viva muito bem com Jesus, mas talvez ele ainda não é o Senhor da sua vida.
E por isso, às vezes, a mentalidade da carne domina. Domina em casa, domina nos negócios, domina na escola. Que às vezes a pressão é muito grande. E você está agindo com a mentalidade da carne. Mas seguir Jesus é fazer morrer a mentalidade da carne. Seguir a Jesus é fazer morrer o eu. Para muitos, andar com Jesus, às vezes as pessoas falam que é muito difícil. É muito difícil viver com Jesus. Não é difícil viver com Jesus. Difícil é se submeter. Difícil é se render. Difícil é abandonar a velha natureza, que se corrompe nos seus desejos, que nos leva à corrupção. E eu e você estamos sujeitos a isso. Lutamos contra isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro que quando eu me converti, o meu amigo aqui, pastor, que é meu pastor ainda até hoje, né? O pastor Juliano é meu pastor ainda. Ele me levou para dar um testemunho numa igreja, lá em Paraguaçu Paulista. Oh, tristeza. Não, foi bom, mas foi triste para ele, né? Eu tinha 16, sei lá, para 17 anos. E eu vim de uma realidade que a gente falava muito palavrão, sabe? Muito palavrão. E aí eu fui dar meu testemunho. No testemunho você sabe como é, né? Saiu um monte, né? Na igreja. Meu Deus do céu. O pastor lá era o pastor Gessé. Seu pai roxeou, vermelhou. E eu sortava uma mais cabeluda que a outra. Aí depois, teve lá no caminho, eu fiz um discipulado forçado. E aí eu fui entender, mas a mentalidade, para mim era normal falar, para mim era normal xingar, de onde eu venho era normal. E aí você vai entendendo que não é essa mentalidade mais. Porque agora eu não estou mais sobre o domínio da carne, eu não estou mais escravo da carne, mas do Espírito. E o Espírito tem vida nova. O Espírito tem um jeito novo de viver. O que Deus fez em nós lá no céu é um ato dele. Ninguém pode fazer por ninguém. Mas a partir da presença e da morada do Espírito Santo de Deus, nossas emoções, nossas vontades, a nossa psique, o nosso corpo começa a ser afetado positivamente por isso. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que cura, que restaura, que faz a cura interior na nossa vida. Eu dei um curso o dia inteiro ontem lá em Assis, eu estou com a voz meio ruim. Você entende isso, amém, irmãos? Nós não somos mais dominados. Mas a mente dominada pela carne, ela é carnal. É aquela pessoa centrada no eu ainda. É o meu, é os meus sonhos, é os meus desejos, são os meus. Essa é a mente, ou a visão mundana das coisas da vida. Quando a gente começa a achar as coisas normais, a gente vai amoldando aqui a nossa mente. E o apóstolo Paulo fala: não vos amoldeis a este mundo corrupto. É um desafio para o nosso coração, é um desafio para a nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, ele diz: eu quis falar a vocês como pessoas, homens, mulheres espirituais, mas eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais, as atitudes de vocês são mundanas. Havia briga, conflito, disputa, erro doutrinário na igreja de Corinto, culto à personificação de pessoas, líder X, a líder X, o líder X. É por isso que Paulo diz: olha, um pode plantar, outro pode semear, outro vai pregar, outro vai ajudar, mas é Deus que dá o crescimento. E nós vivemos hoje no século 21 a cultura personificação de pessoas. O líder X, a palavra X, o destravar X, a chave X. Mas se você não tem a mente do Espírito, não muda aqui dentro, muda só conceito,
Você vai acordar às 5 horas da manhã, vai fazer exercício, mas não vai mudar aqui dentro. Você vai se empenhar mais no seu trabalho, na sua venda, mas não vai mudar aqui dentro. Na primeira crise, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, você vai ceder e você vai ruir. Porque a sua vida não está firmada na rocha, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Está firmado em conceitos, em frases bonitas. Muita gente ajuda a gente, não tenha dúvida disso. Mas queira ser ajudado por gente que tem a mente de Cristo. E tem muita gente com a mente de Cristo, é fato isso. Eu já fui muito ajudado. Acho que chegar até aqui onde eu estou chegando hoje é porque muita gente me ajudou. Porque eu já dei muito trabalho nessa vida, misericórdia. Dou até hoje. Por isso que os cabelos do pastor Evandro, o pastor Evandro está lá em Martinópolis hoje. Está tudo branquinho, de tanto trabalho que eu já dei para ele. Mas a Bíblia fala do homem espiritual, da mulher espiritual, que tem a mente de Cristo. Não é mais a mente carnal. E aí versículo 5 fala assim: mas quem, ele diz, tem a mente que vive de acordo, aliás, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mas quem vive de acordo, isso é submissão, isso é rendição, isso é entrega, isso é dizer: Senhor, a cada dia me ajuda a ser semelhante a Ti. Então aí eu passo a ter a mente de Cristo. Então quando eu fui ajudado em alguns aspectos da minha vida, eu comecei a viver de acordo. Então aquela mente do Espírito começou a reinar mais em mim, começou a reinar mais em você. Você entende isso? Amém? Eu sei que você é bonzinho, que você é bonito, mas se não for o Espírito de Deus, você continua feio igual lá antes. Esse é o desafio da nossa vida, não é fácil. Por isso que Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, continuando aquele texto, versículo 22, agora versículo 23, versículo 24, ele diz: vocês foram chamados para serem renovados no modo de pensar. Agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou saber. Mas se o Espírito Santo de Deus não te conduzir, mesmo que você saiba, tem muita gente que sabe a Bíblia, pessoas estudam a Bíblia academicamente, mas não creem no que está escrito. Mas você tem aquele que te faz crer na palavra de Deus. Você tem aquele em você que te faz entender a vontade de Deus, a palavra de Deus. Você tem aquele que te guia, que te instrui. Lembra que Jesus falou a respeito do Espírito Santo? Ele diz: quando Ele vier, Ele vos guiará em toda verdade. Ele vos fará lembrar daquilo que eu os ensinei. Essa é a importância do Espírito Santo de Deus em nós. Ter a mentalidade do Espírito Santo de Deus é ser renovado no modo de pensar. Porque ter a mentalidade do Espírito é vida. Olha só. A mentalidade do Espírito, versículo 6, é vida e paz. Vida é vida de Deus, é a presença de Deus em nós. Agora a paz é reconciliação, porque Ele nos reconciliou, Ele nos aproximou, nós podemos viver em paz. E como Ele nos aproximou, Ele nos reconciliou, nós somos agentes de reconciliação. É por isso que o teu amigo incrédulo não entende perdão. Ele quer ruptura, afastamento, e a gente vai lá e diz assim: me perdoe, porque nós somos reconciliados. Então nós recebemos paz, nós recebemos reconciliação, nós somos agentes de reconciliação. É por isso que muitas vezes as pessoas que não creem em Jesus não entendem as coisas do Espírito. Aliás, Paulo disse isso, que o homem natural, a mulher natural sem Cristo, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Para eles são loucura. Ele não entende, ele não compreende, nem pode compreender, porque é algo oposto a ele. Mas o homem espiritual entende que não está mais debaixo do domínio da carne, da escravidão da carne, mas agora ele é devedor, e ele vive na dependência do Espírito de Deus.
você não é mais escravo, você tem a mente de Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele fala assim: nós temos a mente de Cristo. Que privilégio, eu e você, tão desse jeito, temos a mente de Cristo, que privilégio, e isso é por causa do Espírito Santo de Deus, e essa é a diferença do descrente e do crente, que quando a gente se converte, a gente passa a pensar como Jesus, a gente passa a olhar as coisas como Jesus olha, a gente passa a sentir as coisas como Jesus sentia, por causa da presença dele em nós. Paulo fala aqui do Espírito de Cristo que habita em vocês. Então ser espiritual, ser um homem, uma mulher espiritual, é ser submisso ao Espírito de Deus, submisso à vontade de Deus, é desejar experimentar as coisas de Deus na terra. Então ter a mente de Cristo é olhar, é viver a vida a partir de Deus. E talvez você está ouvindo e diz assim: não sei, não concordo com isso. Você tem o direito de não concordar, como você tem o direito também de viver uma vida carnal, e não espiritual. Mas talvez você não viva a vida que Deus tem planejado para mim e para você. O homem que tem a mente de Cristo, o homem espiritual, ele discerne as coisas, e a Bíblia diz que ele não é, vamos falar assim, avaliado por nada, porque ele tem discernimento sobre as coisas. Esse homem, essa mulher espiritual é alguém que quer ser um discípulo de Jesus, que quer ser parecido com Jesus. E olha que eu não estou falando de coisa fácil hoje, hein? Mas eu estou falando de coisas possíveis, porque Ele nos deu um espírito que não nos escraviza, mas de liberdade para viver o melhor de Deus na face da terra. Esse homem, esta mulher, ele está disposto a viver uma nova história diante de Deus, ele está disposto a fazer renúncias, ele está disposto a se submeter para experimentar o que Deus tem para ele, o que Deus tem para ela. Essa é a mente de Cristo. É aquele homem, aquela mulher que chega diante de Deus e diz: me ajuda nessa situação. Não vai conversar com alguém que não tem a mente de Cristo, não vai buscar um conselho em algum lugar que não tem a mente de Cristo, mas busca ajuda em alguém que tem a mente de Cristo, ou no próprio Cristo, no próprio Espírito Santo de Deus. Alguém que tem conflito e diz: Espírito Santo, cura esse conflito aqui. Não é alguém que vive em rebeldia. Sabe aquela história de casais que brigam e aí um vai para o quarto, o outro fica na cama? Esse é o abismo que abre, que o diabo quer. Eu costumo dizer: está ruim, mas continua junto. Não deixa o seu lugar. Tem gente que não concorda com isso. Tudo bem, eu respeito, né? Tem gente que diz: não dá para dormir sem resolver. Tem dia que é difícil, gente. Tem dia que os dois corações estão soberbos, irado. O diálogo não vai fazer parte daquele momento. Mas não abra espaço, não saia do seu lugar, lute até o fim. Isso é até mente de Cristo. A mente humana diz assim: sai, eu não quero mais você. A mente de Cristo diz: continua, vai, fica aí, fazer o quê? Mas não sai do teu lugar, fica no teu lugar. E tantas coisas que nós poderíamos falar e que certamente o Espírito Santo está trazendo à sua memória nessa noite. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é o maior especialista para aplicar a palavra dele mesmo na nossa vida. Porque enquanto a gente está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está ministrando no nosso coração. A Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Não é o pregador, não é a pregadora. É a palavra dele que não volta vazia. Não são as frases de efeito, não é a palavra bendita. É a vida que há na palavra dele, que não volta vazia, que penetra o íntimo do ser humano e ali produz mudança, produz transformação. É o poder de Deus para a salvação, é o Evangelho de Jesus, que é Ele mesmo. Mas de fato eu e você ainda estamos sujeitos ao pecado.
e ainda estamos sujeitos a pecar. Mas quando um homem, uma mulher crente, um homem espiritual peca, erra, cai, ele se entristece, porque ele fica constrangido com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós se entristece. Agora você entende a relação quando ele fala: quem vive segundo a carne morre. Não é a morte eterna, essa já foi conquistada por Cristo na cruz, quando você crê. É a morte, é a alegria, é o prazer, é a realização espiritual, é a comunhão, é a vida com Deus que morre. É por isso que a mentalidade da carne é contrária a Deus, é oposta a Deus, é rebelde a Deus. Mas a do Espírito faz eu e você vivermos o que Deus tem de melhor para a nossa vida. E isso ainda não é ausência de queda, não é ausência de pecado, mas a gente se entristece, a gente se arrepende. Essa é a diferença, né? Sabe por que essa diferença? Porque o homem natural, ele tanto faz se ele pecou ou não pecou. Ele tanto faz se Deus tem um código de ética ou não. Ele tanto faz se ele vai para o inferno ou não. Ele nem crê nisso. Mas você não. Então você se arrepende. Você confessa. Olha que interessante. Você abandona o pecado e você volta a ter comunhão com Deus. Mas você volta a ter comunhão também com quem você ofende ou é ofendido. É por isso que um homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Mas você e eu entendemos. A questão é, para nós, a pergunta é: quem vai ganhar? Você vai ser um crente carnal ou você vai ser um crente espiritual? E eu quero te dizer uma coisa assim, irmãos. Bom, quem me conhece, os meus pastores mais perto, sabe quantas derrotas nós já enfrentamos. Quantas derrotas nós ainda vamos enfrentar. Não é verdade? Mas nunca esqueça disso que eu já disse. Antes de Cristo nós éramos condenados diante de um justo juiz. Mas por causa de Jesus nós somos perdoados diante de um Pai. Ele continua sendo Pai. Mesmo se você for um filho carnal, um filho rebelde, Ele continua sendo Pai, continua amando, mas Ele projetou você, Ele sonhou você, Ele morreu para você, para que você seja o melhor que Ele tem na terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. O Salmo 8 fala que Deus nos criou a imagem dEle, nós somos a coroa. Gênesis 1, 26, 27 diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Então nós somos alguma coisa importante. Não tire a sua vida. Você é importante para Deus. Ele ama você. Mas nós vamos enfrentar derrotas espirituais. Nós vamos passar por duras provações. Não é fácil. E às vezes na dura provação a nossa mentalidade da carne vai querer falar mais alto. Lembra do salmista que ele enfrentou? Hoje eu estou falando vários textos aqui, né? Não é muito comum. Lembra quando ele disse, quando ele foi confrontado: o teu Deus, aonde está o teu Deus? São os confrontos da carne. Aí Deus está lá, Senhor sobre todas as coisas, reinando sobre todas as coisas. Às vezes a gente vai se sentir culpado, derrotado, constrangido, aborrecido por causa do nosso pecado. É verdade. Mas a grande verdade que esse texto nos dá hoje aqui é que eu e você não estamos mais debaixo do domínio da carne. Aleluia. E não somos mais escravos da carne e do poder do pecado. Eu e você em Cristo fomos chamados para viver para o louvor da glória de Jesus, do Senhor. E quem vai nos capacitar para isso? Você entendeu direitinho hoje? Quem é? O Espírito Santo. Olha, vou sair feliz daqui hoje, hein? Somos filhos amados. Quem está dominando você? Você é um cristão carnal? Você tem sido um cristão espiritual? Muitas vezes nós somos carnais. Muitas vezes tomamos atitudes carnais.
Muitas vezes permitimos que pensamentos carnais tomem conta da nossa mente. O Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho nela. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós, nos capacita para não deixar o pecado fazer ninho na nossa cabeça. Amém? Vamos cantar aquela música? E essa música é uma oração que nós devemos fazer. Eu quero convidar você agora a continuar ainda em oração, e eu quero convidar você a fazer essa reflexão, aonde você está. Que áreas da sua vida, que áreas da minha vida, que áreas da nossa vida, a carne, a mentalidade da carne, a inclinação da carne tem falado mais alto. Eu quero convidar você nessa noite a reconhecer isso com humildade diante de Deus, com temor, mas não mais com aquele medo, porque você não recebeu um espírito que te escravize, que te dá temor, mas você recebeu um espírito que te faz chamar a Deus de Pai. E como Pai, Deus disciplina sim, Deus corrige, Deus exorta, Deus puxa a orelha, mas como Pai, Ele não abandona. Como Pai, Ele não te põe para fora. Como Pai, Ele te acolhe. Como Pai, Ele te perdoa. Como Pai, Ele te dá uma nova oportunidade. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar você. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer cura sobre a sua alma, sobre a sua psique, sobre o seu corpo. Deixa o Espírito Santo de Deus nessa noite revelar o perdão que há em Cristo Jesus para a minha vida e para a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer brotar, fazer jorrar de dentro de você o rio de água viva que Ele pode produzir, trazendo vida nova, experiências novas com o Senhor, uma mentalidade nova, coisas que nesta noite Ele está falando com você e que você deve dizer: Senhor, em nome de Jesus, pela presença Tua que há em mim, eu tomo posse desta nova vida, deste novo modo de pensar, deste novo modo de agir, deste novo modo de sentir, deste novo modo de viver, e me ajuda através da Tua palavra, e me ajuda, Senhor, a viver uma vida que Te agrade, me ajuda a abandonar a velha vida, o jeito antigo de viver, que era dominado, escravo. Eu quero viver em liberdade, uma vida de liberdade, que me faz viver para Te agradar de forma livre.